Para quem entrou, para quem, né, tá chegando aí na live, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui. Eu sou o Dr. Murilo Oliveira, sou especialista em reprodução assistida e meu foco é ajudar pessoas a construir famílias. A gente já falou em 3 outras lives anteriores sobre o processo de decisão de iniciar as tentativas, a gente falou também sobre o processo de tentativas, a gente falou sobre a primeira FIV. Na parte inicial dessa live, a gente falou sobre a segunda FIV, em que no total das 2 FIVs a gente teve 4 embriões. Desses 4, a gente biopsiou 3. Dos 3, 2 eram euploides e 1 era alterado cromossomicamente. O quarto, como a qualidade dele, né, morfológica, estava uma qualidade intermediária, a gente optou por não biopsiar, porque às vezes esse embrião poderia sofrer com a biópsia e talvez não resistir, a gente perderia um embrião já nesse contexto de escassez. Só lembrando, a gente teve um total nos 2 tratamentos de 34 óvulos maduros, e a gente formou 4 embriões, um número bem abaixo do esperado. O esperado desses 34 óvulos era ter aproximadamente aí uns 13 embriões, né, a média é ter 13 embriões, a gente teve 4, né, a gente teve 4 embriões no total. Eh, e aí, em novembro, a gente optou por fazer a transferência embrionária no ciclo natural, em que a própria mulher produz a grande maioria dos hormônios, né. Eh, o preparo, ele foi um preparo relativamente simples, como eu falei, assim, a gente não fez nada de muito diferente, a gente tem um bom padrão de vida, tem um bom padrão alimentar, a gente é ativo fisicamente, a gente manteve esse padrão, a gente reduziu um pouco, né, aqueles alimentos inflamatórios, hambúrgueres, pizzas, ingesta de bebida alcoólica, mas ainda assim a gente não zerou, a gente não restringiu completamente. Eu fiz o acompanhamento, né, do ciclo natural dela. Quando a gente encontrou o folículo dominante, a gente fez o gatilho com HCG e programou a transferência embrionária, né. Uma coisa interessante é que a gente não falou, né, para quase ninguém sobre esse processo de transferência, a gente manteve nossa privacidade, né, e a gente não falou para quase ninguém, a gente falou para algumas pessoas chaves importantes, né, alguns familiares próximos, sobre esse processo. No dia da transferência, né, uma coisa que aconteceu foi que a gente teve um conflito pessoal, né. De manhã, eu não me recordo exatamente, né, o que foi que aconteceu, mas eu lembro que a gente teve um conflito a ponto de, falar assim: "Então, quer parar para respirar? Então bora, falar para não descongelar o embrião e a gente repensa depois", né. E quando a gente para olhar retrospectivamente, né, eh, são coisas que acontecem nesse processo de tratamento de oscilação, de humor, sem porquê nem para quê, né. Uma coisa que é meio sem perna nem cabeça, mas que acontece simplesmente pela pressão do momento. Mas graças a Deus, deu tudo certo e a gente não precisou cancelar a transferência em setembro, né. Fui eu mesmo quem transferi, né, fui eu mesmo quem fiz essa primeira transferência do embrião euploide, né. E esse embrião euploide, ele foi biopsiado na época em que a lei não permitia o laudo vir com o sexo do embrião, mas eu também não queria saber, né. Eh eh, eu também não queria saber, o sexo do embrião. Eu acho que a gente está lutando por um filho, né, a gente está lutando por um filho, e não por um menino ou uma menina, né, assim, o que viesse seria muito bem-vindo. Inclusive, né, inclusive, eh, o segundo embrião que foi biopsiado, né, já foi na nova lei, né, na lei em que vem o sexo no laudo, e eu não quis olhar o laudo, né, eu não quis olhar o laudo, porque eu acho que independente, né, independente do sexo, o mais importante
é ter um filho, é ter os bebês no braço. Eu tenho preferência, né, e eu tinha preferência, assim, se, digamos assim, se eu pudesse escolher, né, eu preferiria ter um menino, né, eu preferiria ter um menino primeiro, né. "Ah, por quê, doutor?" Não sei, né, não sei, simplesmente, eu gostaria de ter um filho, né, mas, ter sido menina de verdade é uma coisa que não influenciou, né. É uma foi uma coisa que não influenciou. Então então, eh, então eu não sei o sexo e também não quero saber o sexo desse, do segundo embrião que está congelado. A transferência a gente fez, se eu não me engano, no dia 22 de novembro, né, eu tenho que olhar aqui direitinho na data, mas se eu não me engano foi no dia 22 de novembro, né. Eh, e aí a transferência, graças a Deus, foi tranquila, né, foi algo muito singular, né, foi algo muito, digamos assim, emocionante, né, pra mim, poder transferir o meu próprio embrião. E aí algumas pessoas falaram: "Ah, mas você vai ficar tremendo". Não, né, foi tudo tranquilo, foi tudo lindo. Ah, e aí a gente depois veio para casa, ficou em casa, aquele repouso, né, de 2 dias e aqueles longos dias que sucedem, né, aqueles longos dias que sucedem à transferência. E aí nesse meio termo, eu tinha marcado para fazer uma cirurgia do nariz, né, eu tinha um desvio de septo importante, e aí que me dificultava a respiração, eu tinha uma respiração mais bucal, e eu tinha programado fazer essa cirurgia no final no final de novembro, ou seja, depois da minha transferência embrionária, né. E aí depois que eu transferi esse embrião, né, me vieram alguns pensamentos, né. Além de desvio de septo, eu fiz rinoplastia também, tá, então eu dei uma arrumadinha no nariz, né, para começar 2023 com o nariz em pé, né. Eh, então, depois da transferência e antes dessa cirurgia, me vieram alguns pensamentos, né. Um deles: "E se acontecer alguma intercorrência? Eu vou deixar minha esposa e minha futura filha?", né. Eh, esse pensamento veio, né. É como se fosse aquele pensamento de pai que vai se submeter a alguma coisa que é arriscada, né. Eh, você pensa logo na filha, né, você pensa logo no seu filho. Então, eh, eu pensei em várias vezes desistir dessa cirurgia. Falei: "Cara, assim, eu nunca tinha feito uma cirurgia antes, nunca fiz uma anestesia uma anestesia geral, de verdade, né, que você tem que aprofundar mais a pessoa, né". Eu quase desisti de fazer esse procedimento cirúrgico, né. Eu quase desisti de fazer esse procedimento cirúrgico. Então, foi algo que tocou muito meu coração com um sentimento paternalista, coisa que eu nunca tinha sentido antes na vida. Nunca tinha sentido esse sentimento, né, de esse vínculo, essa, responsabilidade, né, paterna, digamos assim, né. Nunca tinha sentido isso. E foi muito bom ter acordado depois da cirurgia. Foi muito bom ter acordado depois da cirurgia, né. Eu nem sabia se o beta era positivo ou negativo, né, mas foi muito bom ter acordado depois dessa cirurgia. E aí, né, eu voltei para casa, a gente ficou na recuperação, e os dias foram passando, e aí a doutora Pamela fez o beta antes do tempo, né. Como toda boa paciente de reprodução, né, a grande maioria, não consegue segurar a ansiedade, e
fez o teste de gravidez, assim, 1 ou 2 dias antes do esperado, né, antes do esperado. E aí veio uma coisa que foi bem delicada, que foi o quê? O beta-HCG veio baixo para o beta-HCG, ele veio muito baixo para o dia que foi feito o exame. O beta-HCG ele veio 60. Eu lembro como se fosse hoje, o beta-HCG veio 60. E ela fez ali no 11º dia mais ou menos, né. Habitualmente no 11º dia vem um pouco mais. E o grande problema é que a gente que trabalha com reprodução, a gente sabe das coisas. Nesse momento, eu gostaria de não saber das coisas, né. Nesse momento eu gostaria de não saber das coisas, né. E esse beta de 60 tá, eu vou explicar para você, né. Quando o beta vem abaixo do esperado, né, na grande maioria das vezes tem 2 possibilidades. Primeira delas, gravidez bioquímica. O que que é isso? É quando o embrião começa a implantar e depois, por algum motivo, ele não implanta. Então a gente não chega a ver nada no ultrassom, é quando o beta é positivo e, você não vê nada no ultrassom, depois ele começa a cair. O nome disso é gravidez bioquímica. Segunda possibilidade, quando o beta é muito baixo. É quando o embrião migra e acaba implantando nas trompas, gerando uma gravidez ectópica. Então, por um lado, a gente teve um beta positivo, por outro, a gente tinha 2 principais possibilidades: ser uma gravidez fora do útero, gravidez nas trompas, ou ser uma gravidez bioquímica, um beta positivo, mas é uma gravidez que não vai evoluir. E aí, como é que a pessoa fica feliz? Como é que você vê, né, como um pai, digamos assim, né, um marido, sua esposa relativamente abalada e você fica abalado também. Cadê a sua fortaleza? Então, apesar de estar corroído por dentro, naquele momento eu tinha que ser um pilar de sustentação para minha família. Eu tinha que ser frio o suficiente para seguir em frente. A minha ansiedade, a minha insegurança, as minhas incertezas não iriam modificar o resultado final. E independente do que acontecesse, a gente ia ter que enfrentar. Então as minhas dúvidas e as minhas incertezas não ia levar para lugar nenhum, a não ser potencializar a insegurança, a não ser potencializar a certeza dela. Então o que que eu tive como sentimento? Não, aqui é minha casa, aqui é meu lar, eu tenho que ser forte. E a gente vai repetir o exame em 2 dias como habitualmente é, ponto. A gente repetiu o exame, a gente repetiu o exame, com 2 dias, e o beta subiu dentro do esperado. Ainda assim, né, eh, em níveis baixos, quando o beta sobe dentro do esperado, a gente perde um pouco a possibilidade de ser uma gravidez bioquímica e a gravidez fora do útero começa a ganhar um pouco mais de evidência. A gravidez ectópica, né. E aí a gente repetiu com mais 2 dias e o beta subiu. E aí eu falei: "Pronto, agora esquece esse negócio de ficar fazendo beta e a gente vai só fazer ultrassom no período esperado, ponto", né. Por fora era aquele médico seguro, marido, e por dentro era um vulcão, né.
por dentro era um vulcão, né, de incerteza, de medo, e o que que eu vou fazer, e se tiver alguma coisa, a gente já vai ter que providenciar alguém para fazer cirurgia, ou a gente vai ter que usar medicação intramuscular, e de noite aquele sono superficial, porque se tiver alguma coisa tem que ir para emergência, enfim. Mas eu mantive minha postura, né, eu mantive minha postura e minha frieza, né. Eh, Aí chegou no tempo certo, né, ali mais ou menos o equivalente a 5 semanas de gravidez, a gente fez ultrassom e graças a Deus o saco gestacional estava, né, eh, o saco gestacional ele estava no útero, né, graças a Deus o saco gestacional estava no útero. E aí entre essa semana e a semana subsequente, né, que tecnicamente a gente viria o embriãozinho e às vezes com batimento, eh, ela teve um sangramento, né. Então, nesse intervalo entre 5 e 6 semanas, ela teve um sangramento tipo borra de café. E quando ela falou pra mim: "Amor, eu tô com sangramento", eu aí eu não consegui segurar. Falei: "Puta que pariu, caramba, cara, o negócio não vai", né, o negócio não vai, né. Aí a gente ainda não estava no tempo para repetir o ultrassom para ver o embrião, né, e nisso existe tempo. E aí, né, o sangramento em borra de café, não era aquele sangramento tipo menstruação, a gente aumentou a dose de progesterona, né, e segura a emoção aí para ver, né, o que que vai acontecer, segura a emoção. E a gente fez ultrassom com 6 semanas, a gente viu o embriãozinho, e aí a gente já viu o batimento, né, mas como era muito precoce, né, ainda não dava para escutar muito bem, mas a gente já tinha visto que tinha um batimento. A gente tinha visto que tinha um batimento. E aí o sangramento parou, depois que a gente aumentou a dose da progesterona, graças a Deus. E aí começou, né, a segunda fa a terceira fase, né. Aí começou a terceira fase, que é o momento da gravidez. Então, eh, aqui teoricamente, tecnicamente, a gente finaliza, né, essa etapa da transferência, que, né, trouxe algumas lições e já veio cheio de emoções. Por quê, né? Primeiro, depois de transferir, eu fiz a cirurgia e aquilo, né, me veio na cabeça, falei: "Cara, assim, tem uma filha em potencial ali, tem um filho em potencial ali. E se acontecer alguma coisa comigo? E se eu faltar? Quem é que vai ser o chefe dessa família?" Pamela nunca dependeu de ninguém, né, sempre foi uma pessoa muito independente. Mas e se eu faltar como pai? As coisas vão ser mais difíceis, né. Aí depois vem o beta baixo. Nossa, né, é uma gravidez viável ou não? O mais comum é não. Aí depois que a gente vê o saco gestacional no lugar, começa um sangramento. E aí vai aflorando todo aqueles sentimentos, né, porque antes era um sonho, agora era uma realidade transformada em um amor incontrolável, porque isso não é uma coisa que você controla. Quando alguém fala ou quando alguém mexe, quando alguém, ah, faz alguma coisa com o seu filho, cara, assim, você se descontrola completamente, né. Esquece a razão, é emoção completa, né. E ter visto, né, aquele embriãozinho com batimento, rapaz, aquilo, né, assim, fora de série, é fora de série.
né, é uma coisa que, enfim, completamente não tem como descrever, não tem como descrever aquela felicidade, aquele momento, você mesmo, né, fazendo aquele, ultrassom e vendo aquele embriãozinho. Eh, então foi uma coisa que, enfim, não tem como descrever, não tem como descrever.